Olá, tudo bem? Esta é a imagem mais comum que nós vemos nos nossos dias, principalmente nesse momento que estamos passando agora, nesse mês de abril, ou entre março e abril, onde o comércio passa por um momento de sazonalidade por conta da cadeia de suprimento que exige do produtor aí a produção de ovos de chocolate. Estamos falando da Páscoa. E essas imagens, os mercados lotados de ovos confeitados e vendido, muitas das vezes, a preços altíssimos. Mas eu pergunto a você, será que essa Páscoa tem a ver com Deus? O que a palavra de Deus diz sobre a Páscoa? Coelho bota ovos? Qual a relação do ovos com o coelho e essa festividade? E a festividade da Páscoa, a qual o cristão deveria comemorar. Hoje eu quero falar a você sobre a Páscoa. Em primeiro lugar, a Páscoa do povo de Deus, a Páscoa bíblica, a Páscoa judaico-cristã, ela não tem nada a ver com ovos, ela não tem nada a ver com coelho, ela não tem nada a ver com essa festividade do comércio. Os símbolos da Páscoa cristãs são o pão, o vinho e o cordeiro. De onde é que vem essa origem? Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, fala da saída do povo de Israel de lá do Egito, onde o povo viveu durante 430 anos. Dentre esses anos, a maior parte do povo foi escravo no Egito. Quando o povo não suportava mais o peso da escravidão, eles clamaram a Deus e Deus mandou um libertador. Todo mundo já assistiu o filme de Moisés ou o filme Terra Prometida, que deixou isso bem explicado. Nesta fase, Deus enviou 10 pragas ao Egito. Dentre essas pragas, a morte do primogênito. Porém, para que o primogênito do povo de Deus fosse salvo, Deus mandou eles celebrarem um culto especial. Matasse um cordeiro, colocasse o sangue no umbral da casa e ficasse dentro de casa em cultos de adoração a Deus, e o espírito da morte passaria pelo Egito, e toda casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro e a família não estivesse reunida celebrando aquele momento, aquela casa seria visitada pelo espírito de morte. Então, o povo de Deus fez a Páscoa naquele dia, colocou o sangue do cordeiro no umbral da porta e celebrou dentro da sua casa com suas famílias, enquanto o espírito da morte passou. Então, deu-se origem à primeira Páscoa, Pesach. Pesach significa passagem. É o momento em que o espírito de morte passou pelas casas e passou por cima da casa do povo de Deus, mas não teve acesso de entrar na casa porque estava marcada com o sangue do cordeiro. Esta Páscoa foi celebrada de geração a geração até os dias de hoje pelo povo judeu, como você vai ver nesse pequeno vídeo. A Páscoa marca a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Aqui, Dona Carlinda, que é a matriarca de 90 anos, acende as velas para iniciar os rituais. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa que as pessoas celebram nos dias de hoje? Que os mercados lotam de ovos. As crianças são presenteadas com ovos de chocolate. A verdade é que Pesach, ou Passover em inglês, não tem nada a ver com Easter Day ou Ostern Day. Easter Day é a Páscoa no idioma inglês, só que não é Passover, só que não é Pesach. Ou Ostern é em alemão, só que não é também nem Passover em inglês e nem Pesach. Não tem nada a ver com a festa cristã. Essa, na verdade, é uma festa pagã de homenagem à deusa Ostera, ou Easter em inglês e Ostern em alemão. É uma festa de origem nórdica, de origem germânica e de origem anglo-saxã, de adoração à deusa da primavera. Isso porque nesses países a primavera no hemisfério norte começa agora, entre março e abril. Da mesma forma como no hemisfério sul, ela começa no mês de setembro. Os movimentos idólatras dessas regiões fazem suas festividades de Ostera nessas datas.
Essa festa comemora a chegada da primavera, segundo os povos idólatras, e Ostera, ou Easter, ou Star, é a deusa da primavera, representada também como a deusa da magia, ou seja, ela é a deusa da primavera, da magia, da fertilidade e do amor. Mas de onde vem, então, essa ideia do coelho e do ovos? Segundo a mitologia nórdica, a deusa Star, ou Ostera, ela gostava de crianças e as crianças rodeavam-na e ela então ali fazia mágicas ou magia e alegrava aquelas crianças. Quando de repente, conta a lenda que apresentou-se a ela um pássaro. E o pássaro, ao se aproximar, ela transformou um pássaro num coelho. O pássaro ficou infeliz. E ela não podia desfazer mais aquela magia, e as crianças começaram a pedir que ela transformasse de novo aquela magia e transformasse o coelho em pássaro para que ele pudesse voar mais uma vez. E aconteceu que na próxima primavera ela conseguiu transformar o coelho em um pássaro e o coelho voou por um instante em forma de pássaro, mas depois ele voltou ao seu estado de coelho e quando estava em estado de pássaro, conta a lenda que ele colocou um ovo. Então ele enfeitou o ovo e deu de presente a Ostera. Esta cultura idólatra, ela pertence aos povos nórdicos, aonde eles na época da primavera fazem ovos confeitados e entregam à deusa. Essa cultura ficou tomada nos países anglo-saxãos. Todo mundo sabe que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra e pela França. Hoje, nos Estados Unidos, tem alguns estados que na época da Páscoa, as pessoas enfeitam as ruas de ovos de chocolate, escondem ovos de chocolate para que as crianças saiam procurando e pessoas encontram ovos de chocolates em certos esconderijos. E essa cultura, ela é na verdade uma cultura totalmente pagã, descontextualizada e na verdade uma cultura que aborrece a Deus porque ela não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Passac, não tem nada a ver com o povo judeu e não tem nada a ver com o povo cristão. Daí então nós temos dois tipos de Páscoa. A Páscoa Passac, Passover, que é a Páscoa do povo de Deus, e nós temos Easter Day, a Páscoa de Ostera ou Osterne, que é a Páscoa do povo germânico, a Páscoa do povo anglo-saxão, a Páscoa do povo nórdico e a Páscoa que o povo pagão comemora em homenagem e adoração a uma deusa conhecida como deusa da fertilidade ou deusa Ostera. Na hora de celebrar uma Páscoa, é preciso que você tenha consciência e saiba o que você está fazendo para, ao invés de estar se alegrando e trazendo bênção para a sua casa, de repente você está trazendo maldição sobre a sua família. A Páscoa cristã, ela tem tudo a ver com pão, com vinho e com o cordeiro. Por quê? Porque lá no Egito, a Páscoa foi celebrada com o cordeiro, o sangue do cordeiro, o pão sem fermento e a erva amarga, ou seja, e foi tido como algo sagrado. E Deus disse para que pudesse comemorar essa Páscoa perpetuamente. Está lá escrito. E o coelho, livro de Levítico, capítulo 11, versículo 5, diz que ele é considerado como um animal ou uma comida imunda. Não pode ser usado como símbolo sagrado e muito menos como símbolo representativo de Páscoa. Mas o Cordeiro, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa cristã foi a Páscoa celebrada por Jesus. Porque lá no livro de Lucas, capítulo 22, vai dizer que Jesus reuniu os seus discípulos, colocou o pão na mesa, lavou os pés dos discípulos e comeu com ele a Páscoa naquele dia. A Páscoa para o cristão, ela sinaliza ressurreição e vida nova, oportunidade nova ao lado de Jesus. A Páscoa para o judeu, ela significa libertação. E a Páscoa para o pagão é simplesmente uma adoração à Ostera, celebrada nos países nórdicos e celebrada também nos movimentos das bruxas. É importante que você e eu saibamos o significado das coisas, para que não fiquemos aborrecendo a Deus, achando que estamos adorando. Fica na paz e Deus te abençoe. Desejei muito comer com vocês nesta Páscoa, antes de partir.